Fala, piloto, bem-vindo a mais um vídeo do Fofocross. Hoje vamos estar falando sobre algumas atualizações do último vídeo do Fofocross Dança das Cadeiras do BRMX e também MXGP 2026, para onde vai cada piloto, as mudanças que cada equipe teve. Algumas equipes enxugaram, outras equipes mudaram a gerência. Então, roda a vinheta, vamos para que interessa, muita fofoca, saber o que está rolando mundo afora e aqui no Brasil. Bah! Conheça agora a Speed Shop, o melhor app para o mundo off-road. Agora ficou fácil comprar e vender produtos novos e seminovos de forma prática, rápida e totalmente segura. Vender agora ficou fácil. Anuncie venda parcelada em até 12 vezes, calcule o frete, emita etiquetas, acompanhe suas vendas em tempo real e receba à vista. Você também pode encontrar os melhores produtos com os melhores preços e ainda fazer ofertas de compras. Incrível, não é mesmo? Na Speed Shop é fácil, rápido e seguro. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Tiveram essas últimas semanas aí, tiveram algumas mudanças, atualizações, desculpe, no cenário brasileiro, né? Tivemos aí a despedida de muitos pilotos da equipe oficial Honda, né? O próprio atual campeão da MX1, Stefan Rubini, que vai correr nos Estados Unidos, parece que vai correr atrás do sonho dele, vai correr o Supercross e o Motocross, tentar fazer o Super Motocross. Essas notícias que a gente tem. Vitor Borba deixa a Honda, Betty Bursil também deixa a Honda, então a Honda, vamos dizer assim, perdeu bastante desfalqueada aí na MX2, então vamos para tudo que interessa aí, vamos falar muito sobre as coisas que tem acontecido, os boatos, possivelmente até a equipe sem piloto da MX2, somente na MX1, então vamos começar. Começando pela Honda, né, como eu falei, Stefan Rubini tá de partida, como ele comentou no último vídeo, a gente possivelmente, né, 99% a gente veja Enzo Lopes na Honda oficial. Com certeza a Honda também deve trazer, né, o Jeremy Van Rubik, que foi a grande sensação do ano passado, começou o ano machucado, mas a partir da terceira etapa ele apareceu e deu uma aula de pilotagem para todos os pilotos. É um piloto que tem 34 anos, vai fazer 35 nessa temporada, quer dizer, na próxima temporada, acredito. Então, um piloto vice-campeão mundial na principal categoria, inúmeras vitórias no MXGP. Possivelmente a gente vai ver esses dois pilotos na equipe oficial Honda, na categoria principal. Na MX2, tem uns bafafai que Pietro Piroli teria saído da Honda, da Yamaha, ido para a Honda. Também Arthur Gomes, também, possivelmente a gente vê na Honda oficial, talvez na JP Racing. A princípio seria na JP Racing, mas tem essa possível mudança aí. Ou possivelmente a gente também tem o Garibe, né, na MX2, possivelmente migrando para a Honda. Tem uma equipe bem forte aí, com grande chance de ser vencedora das principais categorias, né? Lembrando que Piroli e Arthur Gomes foram campeão e vice-campeões da categoria MX2 Júnior na temporada passada e não andam no Arena Cross. Já o Garibe é o piloto que foi vice-campeão na MX2 e já anda no Arena Cross, então seria possivelmente, na minha cabeça, né, seria a mudança aí para MX2. Então essas são as principais mudanças na Honda, né, com a saída de Betty Bursil, que está indo para a Europa, né, foi anunciado essa semana aí, até no último vídeo eu não falei nada, mas nos comentários eu comentei que possivelmente a gente iria ver ele correndo no europeu de MX2, né, que roda o campeonato mundial, junto com o campeonato mundial na Europa, né, só etapas na Europa, então possivelmente vai ver Betty Bursil, a gente vai ver Betty Bursil no europeu de MX2 aí, e aí uma equipe chefiada pelo Carlos Campano, né, que foi multicampeão aqui no Brasil, foi campeão na Europa, na Espanha, foi campeão mundial na categoria MX3, então vai estar bem assessorado. Para mim foi até uma grande surpresa, eu pensei que ele iria usar uma estrutura, ou teria alguma coisa com a Yamaha, alguma equipe lá fora, mas isso aí é muito legal, muito bacana, né? Ter essa conexão Brasil-Europa, isso motiva mais os pilotos a tentar se desenvolver aqui para mostrar
ter uma chance de correr europeu, né? Lembrando que o campeonato europeu de 250 é tão forte quanto o da MX2, né? O ano passado, na temporada 2024, a gente teve Matiz Valin, campeão, né, na categoria europeu da MX2, e esse ano ele já foi piloto oficial Kawasaki, né, fez pódio, acho que foi segundo lugar, foi o melhor resultado dele, começou um campeonato um pouco abaixo, para você ver o nível desse campeonato, né, que é onde veio Tom Vial, se destacou lá, então muitos pilotos têm se destacado lá, e o piloto já migra para as equipes oficiais. Então a gente espera que Beth Burso tenha uma ótima temporada aí no europeu de motocross e possa se consagrar aí na próxima temporada na MX2 ou até tentar às vezes melhorar essa equipe. É uma estrutura oficial, já a gente vai falar do MXGP, muitas equipes oficiais já estão tendo estrutura no europeu de 250. Então essa notícia do Beth Burso, ficou muito feliz. Vitor Borba também está de partida, estaria indo para a Yamaha, né? Tá, os boatos aí são bem grandes e talvez até na categoria MX1. Então os boatos também na Yamaha seria que praticamente a equipe seria só de pilotos de MX1, né? Teríamos Fábio Santos, Vitor Borba, mais um piloto norueguês, né? Migrando aí da Europa, Håkon Fredriksson. Então esse seria a grande chave da Yamaha aí a equipe oficial no brasileiro de motocross, né, estaria puxando esse piloto que andou muito bem na temporada passada, fez umas etapas em Lommel na areia, andou entre o top 10, então é um piloto que se destaca muito na areia, é um piloto muito forte fisicamente, né, ele também veio do europeu da 250, piloto grande, alto, forte, muito parecido com o Miro, que andou na GasGas. Então, vamos dizer assim, esse é o grande piloto que a Yamaha pode estar trazendo para a equipe oficial, que seria os 3 principais pilotos, né? Fábio Santos, Vitor Borba na MX1 e Håkon Fredriksson aí na categoria principal na 450, né? Com a saída do Pietro Piroli para a Honda, então parece conversa com membros da equipe da Yamaha, parece que seriam só pilotos de 450, ou poderia estar falando besteira aí, o Vitor Borba poderia estar andando na MX2, eles poderiam estar agregando outro piloto na MX2, mas a princípio seria mais os pilotos da 450, na equipe oficial Monster e Yamaha geração. Lembrando que possivelmente a gente possa ver até o Bresolin na Yamaha, né, que estava fazendo a pré-temporada junto com o Fábio Santos ali, a parte física, tudo, então a gente também pode estar vendo o piloto que foi campeão na categoria MX2, Guilherme Bresolin, na Yamaha na próxima temporada. A Honda, vamos dizer assim, cortou bastante, espalhou assim, muitos pilotos, ainda até do Enduro, deixando o agradecimento. Então, da equipe Yamaha e Honda oficial, é praticamente isso. O Beth Burso corre pela Yamaha, um projeto aí junto com o Campano no europeu de 250, então é muito bacana ver essa conexão aí, o Enzo também de volta, então a gente vai ter o Glenn Konderhoff na Yamaha C6 Bank MS, que já foi anunciado aí, também muito bacana esse projeto. Talvez na MX2 também tenha como companheiro de equipe dele o Luiz Felipe, né, 148, que tem andado muito bem de 450, talvez eu converso com ele em Carneirinho, ele falou, uma hora os caras falam que vão andar de 250, outra hora de 450, então seria ele ou o Gabriel Tomati aí, os companheiros de equipe de Glenn Konderhoff. Lembrando que o Glenn Konderhoff só vem para as corridas, um estilo meio parecido com o Jerry Van Rubik, que na minha opinião isso é muito ruim para o nosso esporte, porque a gente aprende muito treinando com esses caras, né, vivendo. Eu fui companheiro de equipe do Campano por muitos anos ali, então eu aprendi muita coisa com ele aprendeu muita coisa comigo, então não que você vai trocando informações, mas você vai aprendendo muita coisa, né. O Campano, só para vocês saberem, ele tinha que almoçar no dia de corrida 10 horas, ou bem cedo, umas 2, 3 horas antes, porque ele tinha um problema no estômago que dava azia nele. Então ele não poderia comer, ele não comia muito próximo da corrida, porque depois ele começava a passar mal no meio da bateria, ou ter azia, não me lembro qual era o problema, se era refluxo. Então, cada piloto vai ter uma coisinha ou outra, acerto de moto, equipamento, então isso é bacana, essa conexão. Eu não treinava junto com o Campano, morava em Curitiba, em Florianópolis, mas você treinar com esses caras, ver o cronograma deles, como eles treinam, como eles fazem, até o próprio Stefan Rubini dava muita dica para os pilotos, né, na MX2 ali, então isso é bacana, trocar essas informações. Infelizmente, com os pilotos só vindo para as corridas, isso não acaba ocorrendo, mas quem sou eu para falar alguma coisa, né? Contratos são deles com as equipes. Então, do Brasil, atualizações são essa. Da FK Race a gente vai trazer mais na próxima
No próximo vídeo a gente vai estar falando do AMA Supercross, possivelmente tem uma equipe Kawasaki aí. Então, é isso daí. Agora falando do MXGP, vai ter grandes mudanças aí, a gente tá esperando o anúncio, até segurei bastante para ver se saía, ou se vai virar só depois vai sair depois da virada do ano, ou próximo, né? Começando por Jeffrey Herlings, né? Jeffrey Herlings estaria de partida para a Honda, né? A Honda acabou perdendo o seu principal piloto, Tim Gajser. A gente já vai estar falando sobre ele, mas falando de Jeffrey Herlings, né? A KTM fez até um vídeo ali agradecendo, né, os 16 anos que eles tiveram de namoro ali, né, do Jeff Herlings. São 5 títulos mundiais, tudo, né, então a gente vê o Jeff Herlings, a gente já interliga a KTM, né, vai ser estranho ver ele de Honda, como será que ele vai se sair na Honda, né, na minha opinião, que é um chassi diferente, tudo, mas lembrando que a Honda é uma das, vamos dizer assim, a marca, né, a Honda, você vira um objeto da Honda, né, o piloto, né, então já Valentino Rossi teve problemas, até o próprio Marques teve que forçar um pouco, até o Tim Gajser, né, a Honda não deixava ele ter patrocínio de energético, então a Honda você vira um produto dela, né? Eles que, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, bibibi, bababá. Então, Jeff Herlings, não só isso, mas a mudança dele pro quadro de ferro, de alumínio, mas a gente sabe que a Honda, os engenheiros, até no livro do próprio McGrath, ele falava, né, que constantemente eles estavam testando motor, isso e aquilo, né? A gente não sabe a KTM, mas a Honda não é uma equipe que, vamos dizer assim, é acomodada, né? É isso aí, você tem que se virar, né? Eles trabalham duro, a gente vê a estrutura deles nas corridas, tudo, muitos engenheiros. Então, talvez o Jeff Ellis, se ele não se adaptar muito bem, ele, ao decorrer do ano, ele vai, vamos dizer assim, ele vai se desenvolver, né? A gente sabe que a Honda vai fazer de tudo isso para ele, né? Então, Jeff Herlings na Honda para a próxima temporada. Com companheiros de equipe, a gente vai ter Rubem Fernandes e Tom Vial, que retorna do AMA Motocross, AMA Supercross aí para a categoria principal na 450, então a equipe oficial Honda seria isso. A KTM, né, continuando, né, falando da Honda, na MX2 o Valério Lata continua, vai ser o único piloto da MX2, andou muito bem na temporada passada, a parte física dele meio que minava ele no final das baterias, ele que já fez um pódio como um wild card, né, antes de ser piloto oficial, ele andava no europeu, né, igual eu falei, o piloto que, igual o Betty Burso estava comentando, já vem do europeu, as equipes oficiais já estão de olho, já pega o cara, então, Valério Lata vai ser o único piloto, o Zangui, que era o companheiro de equipe dele, não teve boas temporadas, acabou vencendo até uma bateria essa temporada na Espanha, na segunda etapa na lama, mas acabou se machucando na temporada anterior, também não teve uma boa temporada, e vai estar migrando para outra equipe que já vamos estar falando. Então a Honda oficial seria isso. Outro ponto pro Jeffrey Herlings e pro Tim Gajser, que tá sendo ruim, provavelmente o Tim Gajser já deve estar treinando de Yamaha, né? Vamos comentar, mas o Herlings, como ele não tem uma estrutura, uma sede, ele tem que treinar pistas públicas, ele tá treinando de KTM ainda, né? Talvez como o contrato dele vai até o final do ano, o pessoal não, continua treinando aí, você não pode ser visto, não pode testar de Honda, mas ele continua treinando, se preparando para a próxima temporada, porém, de KTM, essa transição aí vai ser meio que em cima da hora, porém ele também não vai sair do zero para trabalhar toda a parte física. Ele continua trabalhando, ele só vai ter que se readaptar a uma nova moto. Agora, falando da Yamaha oficial, também tem grandes mudanças aí, com a saída de Tim Gajser, né, acho que é bom você respirar novos ares, uma equipe nova, tudo, né, mas fica aquele, igual eu falei ali do Jeff Herlings, né, a Honda a gente sabe que a estrutura é a equipe oficial mesmo, já a Yamaha tem a estrutura da Kemia, né, que era a oficial 250, foi migrada para 450, então é uma equipe que tem uma estrutura muito forte, porém a gente não sabe essa questão de engenharia, moto, engenheiro, tudo, né, como que vai estar, porém a Yamaha quer ter o título da categoria principal. Maxime Renaux é o único piloto que permanece na Yamaha oficial, junto agora ao seu lado Tim Gajser, né, que não foi visto ainda, mas já mostrou vídeos dele ministrando curso na sua pista, com alguns pilotos de Yamaha, tudo, então os grandes anúncios que a gente espera até o final da temporada aí, Tim Gajser na Yamaha e Jeffrey Herlings na Honda. Então a Honda já falamos, a Yamaha oficial seria Maxime Renaux e
Team Geyser, né, Maxime Renaux, que tinha uma possibilidade até de ir para Ducati, né, que ele queria ser o piloto principal, tudo isso, foi o piloto que estava liderando o campeonato, começou liderando o campeonato nessa temporada, porém, não, vamos dizer assim, na minha opinião, ele estava levando meio na força, muitos erros, tudo, acabou se lesionando e tentou continuar o campeonato, tudo, até que ele teve que abandonar, parar, depois retornar. Então, na corrida principal da Yamaha seria esses dois pilotos. Na 250, eu esqueci o nome da equipe, né? Como a Kemia foi para 450 e a equipe que era do europeu foi para 250, eu esqueci o nome da equipe, mas seriam os dois irmãos Rizos, né? Os dois pilotos da Latvia, né? Então, os dois irmãos, o Carlos, que é o piloto que já estava andando pela equipe, e o irmão dele, que foi campeão europeu na 250, mais um piloto aí que eu falei do campeonato europeu, que já migra para uma equipe oficial, né? Ele já tinha um apoio da Yamaha, então vão ser os dois irmãos na equipe da 250 Yamaha oficial. Agora, falando da Kawasaki, o piloto não vai ter nenhuma mudança, né? Vamos ver aí na categoria principal, Romain Febvre, o atual campeão, e Paul Jonas, né? Outro piloto da Latvia aí, que é muito forte, que teve uma temporada muito boa, não se machucou, se eu não me engano, acho que ele machucou a clavícula numa etapa, ficou algumas etapas fora e depois já voltou, mas o Paul Jonas, que é um piloto que anda muito bem na areia, tem tido temporadas abaixo por ter se machucado, então a Kawasaki continua a mesma estrutura, que tanto de equipe como piloto, né? Matthias Wallin retorna para ser o piloto da MX2, então a Kawasaki é isso daí. Agora, voltando para a KTM, a gente começou falando de Jeff Herlings, grandes mudanças. O ano passado a gente tinha Jeff Herlings na 450 e André Adamo na 250, e mais um piloto francês na 250, que eu já vou estar falando o nome, que eu já vou dar uma olhada aqui, que ele migrou para uma outra equipe, que também ele começou na GasGas, começou no grupo da KTM, não saiu da GasGas, foi para a KTM e acabou se machucando. Anthony Rossi é o nome dele, também veio do europeu, então se machucou, ele provavelmente a gente vai ver ele na Honda. André Adamo continua na KTM, porém agora na categoria principal, saída de Jeff Herlings. André Adamo migra para a categoria principal, já foi campeão na 250, ele diz que se sente muito bem preparado, muito bem. Então, na 250, tiveram umas mudanças, tem a equipe oficial da Áustria e a equipe de Carli, né? Então, a de Carli tinha os irmãos Kunin e Simon Langaffer, que foi o campeão da 250, agora ele migra para a equipe da Áustria principal, aí com o número 1, com seu companheiro André Adamo na 450 e Simon Langaffer na 250. Na De Carli continua a mesma coisa, porém sem o piloto Simon Langaffer. A gente vê os dois irmãos se preparando para o AMA Supercross, vão fazer algumas etapas na próxima temporada no AMA Supercross. Porém, vamos ver Lucas Kunin na 450, que foi vice-campeão, teve grande chance de ser campeão, mas no final do campeonato deixou passar entre os dedos. E na 250, seu irmão Sasha Kunin é uma sensação, né? Que, vamos dizer, a partir do momento que ele conseguir se manter em cima da moto, não cair, é um cara que é o grande favorito da 250. Então, da KTM é isso daí, teve essas estratégias entre os pilotos. Agora, falando da Husqvarna, continua a mesma equipe, né? O ano passado não teve piloto de 450, esse ano a gente vai ver. O piloto da 450 vai ser o campeão da temporada 2024, que bateu na trave ali por pouco, perdeu o título da 250. Kai De Wolf vai ser o piloto da 450, vai migrar para 450, ele já corre de 450 algumas etapas do holandês, tudo, já venceu baterias do Jeff Herlings na areia, então a gente espera ver Kai De Wolf muito bem, muito forte, com boas largadas e aquele estilo leve, solto na 450 também, né, que é muito difícil você transmitir, né, uma parte física conta muito, a confiança em cima da moto. Na categoria principal a gente vai ver Kai De Wolf e na 250 a gente vai ver Liam Everett, permanece na equipe aí mais um ano, mais uma temporada, que o ano passado ele se machucou na temporada 2024, me desculpe. Não fez a pré-temporada, começou 2025, 80%, cara, começou a liderar o campeonato, tudo, mas ali chegou uma parte para frente, ele acabou decaindo a performance dele e deixou o campeonato passar entre os dedos, né? Então a equipe Husqvarna seria isso. A equipe GasGas a gente não vai ter, né? Como a gente já disse, na temporada desse ano a gente já não teve equipe GasGas oficial. Então as equipes austríaca e KTM
o grupo austríaco, né, KTM e Husqvarna vão ser essas equipes. A Ducati vai ter uma grande mudança e não é de pilotos, mas também de estrutura, né? O ano passado a Ducati foi gerenciada pelo Madi, né? Que é uma base, é uma equipe italiana, né? O pai foi piloto, desenvolveu muitos pilotos, né? Alessio Chiodi trabalhou, foi campeão mundial. Então, vamos dizer assim, ele era muito experiente na dois tempos. Esse ano eles voltaram para o cenário mundial aí com a Ducati, mas na próxima temporada a gente vai ver a equipe mudando a estrutura, pela estrutura que a Fantic estava usando, né? A Wilvo Racing, né? Que é uma estrutura alucinante, né? Uma das mais caras, mais top. Foi Yamaha oficial, foi a Ducati e agora, desculpa, foi a Fantic e agora vai ser a Ducati. Os pilotos continuam. Jeremy Sear, tivemos a saída de o Guadagnini nessa temporada. Na minha opinião, ele andou muito bem, né? Começou muito bem, bateu na trave, fazer um pódio ali, mas foi um piloto bem constante. Vamos ter os pilotos, vamos ter o piloto Andrea Bornacose, que vem da Fantic, né, junto com a equipe. É um piloto italiano, acho que a Ducati quer manter, né, essa, vamos dizer assim, essa lealdade aos italianos, né? A Ducati, que é italiana, é muito forte. Então, com o piloto Andrea Bonaccorsi e a terceira vaga aí com o Calvo Velandro, que era piloto oficial Yamaha na temporada passada, fez alguns pódios, andou muito bem, porém eu acho que ele já foi vencedor da categoria principal, mas para mim faltava alguma coisa, não sei se era pressão, isso e aquilo. Os pilotos já estão desenvolvendo, testando as motos, então a gente espera ver uma Ducati mais competitiva na próxima temporada 2026 aí. Jeremy Sear, que começou o ano bem mal até se acertar com a moto, depois foi evoluindo, foi atingindo bons resultados, fez até pódio na etapa da Casa da Suíça, então é muito bacana isso. Agora falando da Fantic, a Fantic que sai da estrutura, né, da Wilvo, já perdeu eles tinham a estrutura na MX2 para a temporada 2025, eles diminuíram, e nessa temporada eles vão diminuir novamente, né, vão para JM Honda, né, que era como eu falei, Honda era uma equipe de muitos anos, Honda aí agora vai migrar, uma equipe belga, que agora vai migrar para a Fantic, né. Os dois pilotos vão ser Brem van Dominic, vai ser o piloto número 32, né, ele já era da JM Honda, e vamos ter o acréscimo de Alberto Forato, que foi uma sensação alguns anos atrás, porém ele foi para SR Honda e acabou só se machucando nas duas temporadas. Então vamos ver um piloto, talvez o italiano vai ter que se reformular novamente, aí a gente espera ver ele ter uma temporada sólida aí, sem se machucar, com uma boa pré-temporada para atingir os bons resultados novamente do que ele é capaz. Então, da Fantic é isso. A Ducati, voltando para a Ducati, vai ter uma outra estrutura, que vai ter dois pilotos de MX2, né, um na europeu, como eu falei, igual eu falei, como também é uma boa chance pro B. Como vocês veem, as equipes estão de olho, né, no europeu, né? Então, na MX2 oficial e no europeu de 250. Seria o piloto Ferruccio Zanchi, que é italiano na MX2, né? O Lupino, que está desenvolvendo junto com o Cairoli 250, então já fez bons resultados no italiano, algumas outras etapas. Não me engano de qual campeonato ele acabou andando, no francês ele andou muito bem também. Então Ferruccio Zanchi, que foi um vencedor nesse ano na categoria, pela Honda oficial na 250, porém não se machucou nas duas temporadas. E no europeu de 250 seria o Simone Mancini. Esse piloto eu não sei nada ainda, não procurei nada, peço até desculpas. E a equipe seria a Bedini Racing, né, que é uma equipe italiana também. Então vamos dizer assim, a Wilvo seria a categoria principal, uma estrutura melhor, maior, talvez a Ducati tenha visto isso aí, precisava de uma estrutura melhor, e acabou deixando a Madi Racing aí e pegando a Wilvo. Falando da Beta, que também é uma marca italiana, gerenciada por uma equipe italiana, temos uma repaginação aí, né, saída de Ben Watson e do piloto, mais um piloto, desculpa, o nome eu não me lembro, a entrada de Rick Elzinga, que é o piloto que foi campeão no europeu da 250, fez 2 anos muito bem pela oficial Yamaha, mas a moto quebrou muito ano passado,
machucados, tudo. Acho que foi a única oportunidade que ele viu na 450 com a Beta. Vai entrar pelo pé direito, uma equipe oficial aí. E Iago Girtz, que bateu na trave foi 5 ou 4 vezes vice-campeão no MX2 aí. Teve péssimos anos na Yamaha também, sempre marcado por lesões, isso e aquilo. A gente espera ver ele também uma temporada muito boa aí pelo Iago Girtz, que ele foi cogitado a vir para o Brasil aí, mas acabou que fechou com a Beta para a temporada 2026. Agora falando da Honda SR Moto Blues, que seria Kevin Hormo, que é o número 24, e agora teria o acréscimo, né, a equipe francesa de Tristan Thibault, que estoura a idade, que era piloto oficial Yamaha na 250, vai estar migrando para 450. O chefe de equipe é o Yves de Maria, que já foi campeão mundial, piloto francês, muito bom, treina vários pilotos aí, então ele já é treinador dessa equipe por muitos anos, então os pilotos andaram muito bem, fizeram vários top 5, então é uma equipe Honda aí que a gente vai ver ter bons resultados, com certeza, com esses dois novos pilotos, né? O Kevin Horner já vai para o segundo ano passado andou muito bem, então das equipes oficiais seria isso. Agora, falando da Triumph, continua na MX2, continua a mesma equipe, né? A Guerin Ferrez e Kevin McLellan, piloto sul-africano, que venceu bateria, acho que chegou a vencer uma etapa, se eu não me engano, mas a bateria é certeza. Então, a equipe é muito forte e esse piloto tem grande chance de ser campeão mundial se ele conseguir acertar as largadas dele e ser constante, né? Um piloto que sempre vem de trás do pelotão, migrando, né? Ganhando posições muito rápido, né? Então, até o Kyle Wolff, o atual campeão da temporada 24, ele falava, cara, esse cara eu vou ter que tomar cuidado na areia, porque ele sabia que ele ia levar até o final. Então, ele sempre se preocupava muito, que era amigo dele, eles treinavam juntos, né? Na 450 a gente vai ter Ben Watson, que sai da Beta, vai andar pela Triumph, mais uma equipe da Inglaterra. Lembrando que Ben Watson é piloto inglês. Então vai ser pela Dirt Store, que tem uma equipe que vai correr o Mundial, o Campeonato Inglês e o Mundial. Então o Ben Watson vai estar fazendo a estreia aí também de Triumph no Campeonato Mundial, provavelmente nas etapas da Europa, né? Saindo fora, provavelmente não veja Ben Watson, que foi um piloto que andou muito bem de Beta, né? Fez vários top 10, chegou até a beliscar quase um top 5 em algumas etapas, me surpreendeu. Lembrando que a Beta é uma moto ainda que está em desenvolvimento, né? Tem tanto recurso quanto uma KTM, uma Fant, que é uma TM, né? Agora falando de TM, o piloto Klaus Valk, que também foi uma sensação do europeu, né? Foi vice-campeão na temporada passada, esse ano quase fez pódio, se não me engano fez pódio na primeira etapa, assinou com a TM, vai ser o único piloto oficial da categoria 250 na próxima temporada. A Yamaha, voltando a falar, a Yamaha JK continua com o Isaac Gifting, que perdeu faltando 2 voltas na categoria principal em casa, né, uma das baterias. Então vencer esses caras na categoria principal em casa, cara, tem que tirar o chapéu. Ele deu vários flashes, assim, tanto na areia, terreno duro. Então a gente espera ver ele constantemente no top 5, até beliscando um pódio, né, quem sabe na próxima temporada aí. Ele que esperava ter o apoio da categoria de alguma fábrica, né? Mas parece que a fábrica vai dar apoio para a equipe JK Race, que fez muito apoio para o Brasil no Mundial das Nações, na Europa. Então, praticamente é isso daí. Falando ainda da KTM, mais uma equipe, KTM Van Verroy, seria os pilotos no europeu, seria o Guian Donense, não conheço, e na 250, Noel Zanox, também não conheço, e teria na categoria principal o ex-piloto da Ducati aí, Mattia Guadagnini. Então, essas são as equipes principais para a temporada 2026 da Honda. Agora falando da Madi, a Madi vai ter uma estrutura Honda, com só de 250, na equipe oficial vai ter lá a Garibaldi, mas a Madi parece que vai ter pilotos do europeu e da 250. Falando aqui seria Marc Anthony Rossi, como eu falei, ele foi piloto da KTM, tinha até chance dele se manter na KTM, mas eu não sei o motivo ali, provavelmente estrutura financeira
não consegui, então o Marc Anthony Russell vai ser piloto da Madi Honda na 250, e no europeu vai ser o piloto Nicola Alves. Então, possivelmente a gente deixa esses pilotos fazendo algumas etapas outras de 250 no Mundial, então na MX2. Então, as equipes da temporada 2026 principais aí do Campeonato Mundial são essas. A gente, na semana que vem ou na outra, a gente já volta falando do AMA Supercross, que já está aí na curva, as equipes já estão lançando os pilotos, a gente já vai saber praticamente qual piloto que vai em qual costa e tudo mais. Então a gente espera ver também Enzo Lopes, a gente espera, né, fazendo alguma etapa do AMA Supercross, tanto talvez na categoria MX2, na categoria principal. Parece que ele teve uma proposta para fazer as 5 primeiras etapas da categoria principal, mas ficou meio assim, não sei se pelo contrato da Honda, alguma outra coisa, não aceitou. Então, é isso daí, pessoal. Meu muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ver vocês em breve. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, que é muito importante fortalecer a firma. E a gente se vê nas pistas. Valeu!